Boa noite. Está no ar mais um programa especial Direito da Gente. Hoje estamos gravando na Câmara Municipal, depois de acontecer uma belíssima palestra em que tivemos a oportunidade de ouvir as lições de um dos grandes nomes da advocacia mineira, quiçá da advocacia brasileira, Dr. Raimundo Cândido Júnior, que nós recebemos como convidado do nosso programa. Dr. Raimundo é advogado, conselheiro nato da OAB, procurador regional da República aposentado e professor universitário. E hoje veio bater um papo conosco sobre o novo CPC. E nosso programa está tão especial que temos também a honra, pela primeira vez, né, doutora Leidiane, fazendo os dois apresentadores do Direito da Gente um programa junto, à altura do nosso convidado. Boa tarde, senhor. Bom, muito boa noite a todos os telespectadores. Como eu já disse na palestra, é uma honra muito grande para mim poder entrevistar essa pessoa que eu tanto admiro, que é o nosso querido Raimundinho. Vamos começar aqui as perguntas, doutor. O que muda na vida do cidadão com o advento do novo CPC? A principal informação a ser dita para o cidadão é que o novo CPC não vai resolver com rapidez a questão dos processos. E não vai resolver com rapidez porque nós temos um problema estrutural. Nós temos uma justiça com poucos juízes para muitas demandas. No Brasil, nós temos 203 milhões de brasileiros, são 103 milhões de processos, o que significa dizer que a cada 2 brasileiros nós temos um processo. Então, nós precisamos de punir aqueles que demandam, que vão para a justiça para ganhar tempo, como, por exemplo, o poder público, como, por exemplo, os bancos, as seguradoras, as telefônicas, que são demandistas contumazes, que usam, repito, a justiça para ganhar tempo. Agora, o novo CPC vai facilitar a vida dos operadores do direito, exigindo que haja uma cooperação daqueles que vão demandar com a justiça para que eles próprios, em comum acordo com o juiz, procurem resolver bem as questões postas em juízo. Doutor Raimundinho, se o senhor me permita, eu vou passar a chamá-lo de Raimundinho, Sim. que é carinhosamente como nós, advogados, chamamos o nosso pai, se assim eu posso colocar. Obrigado. Uma das grandes preocupações do novo Código de Processo Civil foi justamente tentar dar celeridade ao processo. É uma das grandes demandas da população. O judiciário é muito lento, o processo demora demais. Esse anseio foi atendido no novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil realmente ele procurou fazer com que nós respeitássemos a ampla defesa, mas de uma forma que o processo pudesse ser mais agilizado. Isto não vai acontecer na prática por conta exatamente do que eu acabei de colocar para vocês. Quer dizer, nós temos poucos operadores do direito para poder dar conta de uma demanda muito grande. Então é preciso que os juízes, na aplicação das leis, sejam rigorosos com esses demandistas contumazes para que nós possamos realmente diminuir o número de demandas. Se isso não acontecer, nós não vamos ter essa agilidade. Agora, há uns institutos novos no novo Código, como, por exemplo, os incidentes de demandas repetitivas, que fazem com que essas demandas repetidas, elas sejam julgadas de uma vez só. Há uma decisão só, os processos comparados para um julgamento só daquela demanda que vai valer para todo mundo. Por exemplo, na questão de FGTS, que fica aí anos e anos a fio, não sei quantas demandas, questões previdenciárias. Quantas demandas previdenciárias há no Brasil? Hoje, um dos grandes ramos da advocacia é o direito previdenciário, por conta de o INSS não resolver nada amistosamente, só na justiça. Então, a partir do momento em que a justiça der uma decisão padrão para todos os casos, então nós vamos aplicar aquela decisão para todos os casos, aquele assunto vai poder ser mais discutido na justiça e, consequentemente, nós vamos diminuir o número de processos e facilitar o andamento dos processos. A própria questão das telefônicas também, né? Exatamente. Entra nessa Telefônicas, seguradoras e bancos. Demandistas desenfreados. Bom, o senhor já falou, né? O novo CPC, ele exige que as partes cooperem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito em tempo razoável. Em que termos se dá essa cooperação se as partes estão em litígio? Esta é uma contradição aparente, então o que é necessário é que se desarmem os espíritos. Por isso que a lei fala em conciliação, fazer acordo, fala em mediação, uma pessoa para ficar no meio das partes, para fazer com que as partes, elas próprias, entendam qual é o melhor resultado para a solução do problema. Havia antigamente o juizado informal de pequenas causas, coordenado pelo saudoso professor Saulo Figueiredo Teixeira, e eu participei como conciliador nesses juizados,
E a estratégia que eu adotava era a seguinte: eu deixava o requerente esgotar todos os seus argumentos. O outro queria interromper, eu falei, não, você vai ter sua vez. Depois que ele esgotava os argumentos, eu dava a palavra para o opositor, e o opositor também esgotava seus argumentos, era interrompido, eu não deixava interromper. E com isso, o que eu percebia é que a pessoa, na verdade, queria um desabafo perante uma autoridade da justiça. Qualquer que fosse o resultado proposto, eles aceitavam tranquilamente. Então, este é o espírito que deve nortear o operador do direito, sobretudo nós, advogados, que devemos orientar os nossos clientes nesse sentido. Porque não é bom para o cliente, muito menos para os advogados, para a comunidade em geral, que a demanda corra anos e anos a fio sem um resultado. Quer dizer, só vão usufruir os netos ou bisnetos das partes que estão demandando. Isso não tem sentido. Então é preciso que nós tenhamos esse espírito de buscar o resultado comum para chegar no entendimento, né? E a gente procurar mais a busca da verdade. Todo mundo sabe, no fundo, que tem uma parte que não está certa, não está indo de acordo com a verdade. Então, desarmar os espíritos é a solução para resolver esse problema. É a grande tentativa, mas como o senhor muito bem colocou aqui na palestra, nós vivemos uma cultura do litígio, né, doutor? Exatamente. Muito a cultura complicada que essa existe questão. hoje, quanto mais demanda, melhor. Protelações, recursos e mais recursos para ganhar tempo, não pagar, não pago, não pago, não pago. E há umas questões, por exemplo, inventário. Morre a pessoa, tem que ser feito seu inventário. Eu já vi um juiz dizendo o seguinte: tem inventário que não pode acabar. Que a briga é tão grande, se o inventário acabar, um mata o outro, aí começa outro inventário. A conta de herança. Esse é o mal do mundo que nós vivemos, né? Então nós temos que fazer acontecer o mundo do ser e não o mundo do ter. É o ser humano e não o ter humano. Caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada, mas as pessoas não pensam assim e ficam nessa demanda, se desgastam, rompem entendimentos aí, amizades antigas, e depois o resultado que vai sair na justiça não vai satisfazer. Porque uma justiça tardia é sinônimo de injustiça. Essa é a pura realidade. O senhor atribui essa cultura do litígio ao grande número de advogados que são despejados do mercado a cada ano, com o aumento das faculdades de direito? Isto pode ser um sinalizador, sim. Nós já estamos chegando a 1 milhão de advogados no Brasil. E o pior de tudo isso é que a legislação começa a permitir que as próprias pessoas defendam seus próprios interesses. Aí o que acontece? Se defendem mal, acabam criando mais litígios. Nos juizados especiais, por exemplo, causa até 20 salários mínimos, absurdamente a lei permite que a parte vá sem advogado. E geralmente quem vai sem advogado é o mais pobre, o mais necessitado da assistência de um advogado. Aí aquele que vai sem advogado enfrenta de outro lado uma poderosa empresa, um poderoso fornecedor e vai certamente perder a demanda, vai ser entregue à própria sorte. É como se a lei dissesse assim: meu amigo pobre, agora eu tenho uma notícia muito boa para você, você não precisa de advogado, você vai sozinho. Só falta colocar uma vírgula e dizer, vai com Deus, porque vai se dar mal. Esta é a pura realidade. Então nós temos que acabar com isso e evidentemente que esse número elevado de advogados pode contribuir para isso. Os advogados têm que ter aquele espírito que ele não precisa de propor a demanda para ele ganhar os honorários, que a finalidade da profissão não é recebimento de honorários. O advocatus é aquele que vai acontecer uma vocação, vocatus, chamado para junto do cliente para resolver o problema do cliente. Os honorários virão como consequência de um trabalho sadio e honesto, não é a finalidade. E ele vai fazer jus honorários, havendo demanda ou não havendo demanda, fazendo o acordo, recebe os honorários da mesma forma. Recebe menos, mas trabalha menos e dá satisfação a todo mundo. Nós temos que ter essa cultura para desenvolver no Brasil. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí.